O fato de ser uma conferência de missões tem muito a ver com algumas coisas. Há muitos anos atrás, eu recebi um chamado missionário. Muitos anos atrás. A pastora lembra disso, né? E eu achei que eu ia cumprir esse chamado missionário de uma forma. Eu nunca achei que eu ia ser enviado, irmãos. Eu estou num problema sério, com qualquer lugar que não seja Belo Horizonte. Eu amo demais essa terra, meu Deus. E eu amo as comidas e tal. Então eu já sabia que enviado não seria. Assim, só se realmente Deus mudasse muito, enfim. Mas, quem está junto aí? Muito bem. Mas eu tinha chamado missionário. Meu chamado missionário era mais ligado à área financeira. Eu tinha muita vontade de suprir missionários, sempre tive esse sonho, né? E eu tentei de algumas formas, né? Fábrica de bolsa e tal, e não consegui. Aí até que agora, né, com a igreja, a gente está tendo essa oportunidade. Ainda não é o que a gente gostaria, né? Quem sabe, nos próximos anos, né? O Senhor vai nos agregando propósito, vai colocando nas nossas mãos, porque Ele sabe que nós não somos banco, então nós não vamos juntar dinheiro no caixa da igreja. Então, se Ele botar na mão, vai cumprir o propósito, né? E essa é a nossa visão. Então eu queria agradecer a cada um dos que estão envolvidos nesse projeto, em especial a Kelly, pelo amor, pelo chamado dela. E é bonito. E já começando a falar do que eu vou falar hoje, eu quero falar para vocês sobre, na verdade eu quero contar um pouco de história para vocês. Eu vou fazer uma breve história das missões. Breve, vocês têm que ter muita fé. Apenas uma introdução leve, né, das missões, mas fato é, irmãos, que olhando para a história a gente vê e percebe exatamente um propósito de Deus. Eu creio que a Kelly faz parte desse propósito missionário. Eu nessa noite sou mais um carteiro, viu, irmãos? Vou só entregar uma carta para vocês, porque basicamente aqui diz respeito muito a outras pessoas, aliás, vai sempre dizer respeito a outras pessoas, e eu vou só beber dessa fonte e me inspirar, porque são homens que, bom, vamos falar sobre eles, né? Eu queria orar um pouco mais, gostaria que vocês se colocassem de pé. Vocês já estão tão acomodados, né? Mas Pai misericordioso, Teu amor é abundante, precioso e maravilhoso. Senhor Deus, como somos limitados em entender os Teus propósitos, como somos limitados, Pai, em interagir com os Seus propósitos, como somos limitados em responder o Seu chamado, em responder, Senhor Deus, as coisas que o Senhor coloca no nosso coração, como somos falhos em responder, Pai. Nessa noite que receberemos aqui, Pai, ora aí, irmão, pede o Espírito Santo para falar com você. Ora, fala com Ele, fala com Deus agora, abra sua boca, você está num ambiente profético. Abra sua boca e fale para o Senhor. Não sei como você chegou aqui, talvez cansado, abatido, talvez você nem queria estar aqui, mas esse é um tempo de você se consagrar agora. Espírito Santo, nós nos abrimos inteiramente para o Senhor nessa noite, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração de forma profunda e maravilhosa, pedindo, Senhor Deus, que de forma impressionante o Teu Espírito se manifeste nas nossas vidas. Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas, fala conosco nessa noite, Pai. Senhor, queremos ouvir a Tua voz e para isso nos abrimos, pedindo que o Senhor nos cure e toque o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e glória a Deus, amém? Pode se assentar, são 8h23, eu pretendo terminar no 23, então talvez eu vou dar uma acelerada um pouco mais no final, não se assuste. Talvez a gente vai ter que marcar essa aula para um outro dia, para a gente falar com mais cuidado sobre as coisas. Bom, de forma introdutória, irmãos, o que nós podemos observar olhando para toda a história, e aí eu falo história no sentido do relato bíblico e da história da igreja. O
que a gente percebe? De Abraão a Jesus, nós tivemos aproximadamente 20 séculos. E de Jesus aos dias atuais, nós temos mais 20 séculos. Jesus ele está exatamente no ponto intermediário. Se olharmos Jesus de um ponto zero, nós temos 20 séculos para um lado e 20 séculos para o outro. Pastor, o que isso tem a ver? Irmãos, eu não sou numerólogo. Então, se tem alguma coisa profética ou não, eu não sei. Talvez sim, talvez não. O que eu quero destacar, falando desse ponto zero Jesus e 20 séculos para lá e 20 séculos para cá, é que quando observamos esses 20 séculos para lá e 20 para cá, percebemos que na primeira metade desses 20 séculos, Deus ele trabalhou de forma muito específica com Israel para cumprir o seu plano. Já nos 20 séculos seguintes, o povo de Deus ele foi capacitado por Deus para levar a mensagem bíblica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que parece que Deus mudou um pouco o agente missionário. Não que ele mudou, ele continua sendo Deus missionário, ele continua usando o povo. Mas o que a gente percebe é que nos 20 séculos anteriores era muito fechado em Israel. E os 20 séculos posteriores você percebe que Deus ele expande esse processo para o mundo todo. E quando nós olhamos para a história da expansão do cristianismo, principalmente nesses 20 séculos a partir de Cristo, nós vemos claramente o registro de como a glória de Deus chegou a várias nações. A gente olha para o histórico e a gente olha para o registro histórico desses 20 séculos e a gente percebe o cuidado de Deus para alcançar várias nações. Eu poderia citar vários exemplos, até no nosso próprio país. O meu avô foi fundador das igrejas pioneiras desse país. A primeira igreja batista do estado de Minas Gerais foi fundada pelo meu avô, já no final do século XIX. Então, a história, essa história desses 20 séculos posterior a Cristo, é basicamente a história de como Deus manifestou a sua glória em meio às nações. Agora, como isso aconteceu? Como se deu isso? Como que Deus usa a igreja para alcançar nações na terra inteira? A gente vai perceber, contando a história de todos os homens que passaram por essa grande história de expansão do cristianismo, a gente vai perceber três características, três coisas em comum que a gente vai perceber nos homens do primeiro século, nos homens do segundo, do oitavo, do décimo e os homens do século XXI. Eles têm três coisas em comum. Primeiro, eles têm uma habilidade inata. Ou seja, eles não tinham habilidade para o negócio. Não tinham. Além disso, o Evangelho tinha uma capacidade de crescer além de qualquer nacionalidade. O Evangelho não está preso a uma bandeira de um país. E a terceira característica é que esse Evangelho ele tem a capacidade, ele tem a possibilidade de se instalar em culturas distantes por meios imprevisíveis. Vocês vão perceber isso. Como que esse Evangelho se instala em culturas muito distantes da nossa cultura ocidental. E de formas assim impressionantes. Eu vou parafrasear um grande missionário chamado Ralph Winter. Nós vamos falar um pouco desse camarada. Ele diz o seguinte: o cristianismo é a única religião sem nenhuma nacionalidade em suas raízes. Olha só que afirmação contundente. E é verdade se você parar para pensar. Por exemplo, o espiritismo, ele nasceu em qual país? Sabe ou não? Espiritismo. Espiritismo? Depende, né? Nós estamos falando de espiritismo ou ocultismo. Vamos falar do espiritismo kardecista. França. O budismo carrega qual bandeira? Japão. Né? Então, o islamismo carrega qual bandeira? Da Arábia? Do Egito? Ou seja, as religiões elas estão muito ligadas ao país. O cristianismo é a única religião que nas suas raízes
não está ligado a país nenhum. E quando olhamos para a natureza do Evangelho, é da natureza desse Evangelho que cada cultura o ouça pela primeira vez. Olha só que interessante. É da natureza do Evangelho que cada cultura o ouça pela primeira vez de alguém que não seja do meio. É característica do Evangelho ser ouvido pela primeira vez em alguma nação de alguém que não é de lá. É sempre alguém de fora que vai falar. Sempre. Desde a formação da igreja. Judeus falando para gentios. Então, meus amados irmãos, a fé cristã, o Evangelho, ela é necessariamente uma fé que vem de fora. Ela é uma fé que vem de fora. Nós podemos até afirmar que alguém invadiu a nossa cultura, ou mais provavelmente a cultura dos nossos antepassados, trazendo as boas novas do ressurreto Jesus Cristo. Nós podemos afirmar isso, que alguém invadiu a nossa cultura em algum momento da história, ou nos nossos dias, ou nos dias dos nossos antepassados, e apresentou o Evangelho do Cristo ressurreto. Todas as pessoas do mundo vão poder dizer isso. Todas as pessoas do mundo vão poder dizer: alguém, a fé cristã invadiu a minha cultura e me apresentou o Cristo ressurreto. Bom, para entender como se deu esse fenômeno de expansão do Evangelho por todo o mundo, eu vou dividir o estudo em porções de 400 anos. Confesso que essa não é uma ideia minha. Copiei de alguém, eu gostei dele, pegou a história dos 20 séculos, 2000 anos, e ele dividiu em porções de 400 anos. Aí fica fácil. Se faltar algum, depois a gente marca outro dia para a gente poder falar de uma ou duas porções, enfim. Eu quero começar então, para explicar tudo isso que eu falei agora há pouco do Evangelho se espalhar de forma maravilhosa, ter raízes, ser levado por pessoas inatas e etc, etc. Eu quero começar falando da primeira parte de 400 anos, ou seja, do ponto zero, que é Jesus, até o ano de 400. E o que nós percebemos aqui é que o Evangelho ele sofre um processo de ampulheta. Sabe o que é ampulheta? Ampulheta. Sabe o que é? O Evangelho, a pregação do Evangelho começa lá em Noé, por exemplo, ou em Adão, para o mundo todo. Vamos lá, Adão, o mundo todo. Salvação da humanidade. Só que ele vai estreitando. Nos últimos momentos, até a vinda de Cristo, ele se resume em Jerusalém. Jerusalém é o centro da Bíblia naquele momento. E aí você vê exatamente um movimento oposto na ampulheta. De Jerusalém, se espalhando para o mundo. Então, os primeiros 400 anos é de Jerusalém para o Império Romano. Ou seja, o primeiro ponto que nós temos que observar aí é que esses primeiros missionários eram judeus. Os primeiros missionários do ponto zero, irmãos. Não vou contar para trás, vou contar do ponto zero para frente. Não devemos ignorar o aspecto judaico da fé e da prática cristã primitiva. Por quê, irmãos? Porque após o Pentecostes, Pedro, Tiago e João, eles vão adorar aonde todos os dias? Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Pedro, João e Tiago, depois do Pentecostes, eles ficam adorando a Deus aonde? Vocês não sabem? Lê Atos, pessoal. Não, você não vai. Lê Atos. Aonde que Pedro, João e Tiago adoravam em Atos? No templo. Quem falou no templo? Você falou? Ela falou bem baixinho, né? Você está tímida? Não foi. Para mim é bom, né? Desculpa. Então eles continuaram a adorar a Deus no templo. E o que aconteceu? Milhares ou centenas, sei lá, quantidade de judeus creram zelosos da lei. A primeira discussão que a igreja tinha era com relação ao quê? Circuncisão ou não circuncisão? Carne ou não carne? Lembra de Atos 15?
evangelizando os gentios, e o grupo de judeus dizendo: ó, para esses camaradas aceitarem a Cristo, eles têm que circuncidar, e eles têm que praticar os princípios da lei, das práticas judaicas. E Paulo e Barnabé diziam: não tem nada disso. Ou seja, e aqui eu vou começar a usar um termo que eu vou repetir algumas vezes, tá? Paulo e Barnabé estavam desjudaizando o Evangelho. Paulo e Barnabé estavam desjudaizando o Evangelho. Por quê? Porque eles estavam retirando do Evangelho aspectos que eram apenas culturais. Eles estavam removendo aquela roupagem cultural da mensagem do Evangelho. Estavam revestindo com terminologias e conceitos não judaicos. Então você começa a perceber no discurso de Paulo conceitos e terminologias que não eram comuns para o judeu, que o judeu achava até um pouco mais estranho. Robert Blincoin, vou citar esse camarada também, inclusive a ideia que eu peguei foi dele, de dividir aí esses períodos de 400 anos. Esse cara ele eu não sei se é líder, chefe, pastor, o que ele é? Ele tem uma agência missionária que chama Frontiers, é o líder dessa agência missionária. É uma agência missionária ligada ao Islã, que evangeliza muitos muçulmanos, e ele ficou um tempo num belo país chamado Kurdistão, é longe para Boné. Eu conheço muitos países, mas se a gente dar uma olhadinha no mapa, ele está perdido em algum lugar da Ásia, depois você procura lá. Ele disse, olha só que interessante: os incircuncisos comedores de carne de porco levaram o Evangelho aos pontos mais remotos e aos povos mais diversos do Império Romano. Que definição! Os incircuncisos comedores de carne de porco estavam levando o Evangelho aos pontos mais distantes, a povos mais estranhos à cultura judaica possível. E é fato, quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para os primeiros momentos da igreja, a gente percebe exatamente esse movimento de expansão. Agora, uma pergunta que eu acho interessante a gente fazer nesse ponto é o que nessa mensagem atraiu os gentios? Por que esses gentios foram atraídos? Como que uma religião monoteísta, que não promete benesses, pelo contrário, que basicamente para eles lá, não prometia absolutamente nada que as outras religiões, por exemplo, que eles tinham lá, a mitologia grega forte e a mitologia romana prometiam. O que esse Jesus, um homem crucificado, oferecia de bom para essa geração ou para esse povo? Irmãos, o óbvio às vezes é a resposta mais sensata. O que atraiu os gentios? O que atraiu os gentios era o próprio Jesus. Sério, pastor? Você conseguiu chegar nessa bela conclusão? Sim, eu vou dizer por quê. Olha só que interessante, irmãos. Cristo, ele abençoou e capacitou homens e mulheres a ter uma vida significativa neste mundo e uma firme esperança no porvir. Sabe o que Cristo deu para você e para mim, que nenhuma religião dá? Propósito. Aleluia. Pastor, como é isso? Porque fala-se muito de propósito e pouco se entende sobre propósito. Eu não sou um expert de propósito, eu quero apenas contribuir com um pouquinho do meu entendimento nessa gama, né? Porque hoje você vai falar muito de propósito. Eu quero contribuir nesse pensamento. Para mim, o propósito cristão tem a ver muito, muito com moral. Vou explicar por quê. Um ateu, ele pensa o seguinte: tá? Quando eu morrer, eu vou virar pó e vou deixar de existir. Ok? Mas assim como o ateu pensa, eu vou morrer, vou virar pó e deixo de existir. Então, qual é a diferença para mim, que vou morrer e deixar de existir, abraçar ou dar um soco? Qual é a diferença entre ser honesto e ser desonesto?
cristianismo oferece um propósito, porque ele fala o seguinte: olha, um Deus morreu por você, e Ele está preparando um lugar para você, mas esse lugar que Ele está preparando para você, você está capacitado para ir para lá. Nossa, como é que eu faço? Bom, Ele te capacita, Ele te dá todas as ferramentas. A sua única obrigação é responder afirmativamente a essas ferramentas. Isso é propósito. Amém. Você vai, no futuro, prestar contas de tudo que você está vivendo aqui hoje. Aí faz diferença entre eu dar um abraço e dar um soco. Porque se eu dar um soco, vai reverberar lá. O efeito da pedra na água, essa onda vai bater lá. E se eu abraçar, também. Percebe o que é propósito, na minha opinião? Ah, pastor, mas eu tenho que abraçar ou eu preciso dar um soco? Bom, Paulo ele não ficava esperando direções definidas de Deus. Ele esperava muitas vezes o sinal vermelho, porque o sinal vermelho ele já tinha. Como assim? Você percebe lendo Atos, não estou fazendo um parênteses aqui, tem nada a ver gastando meu tempo. Você percebe em Atos, Paulo vai para todo lugar. Quando Deus não quer falar em missa, não vai. E às vezes ele briga com Deus, não, eu vou, Deus não vai, até que ele não vai. Mas normalmente ele espera o sinal vermelho, ele não espera o sinal verde, porque o sinal verde ele já tem. Bom, fechou isso aí, não vou falar mais. O mundo no qual as virtudes cristãs eram demonstradas, então, quando a gente fala de propósito, né, a gente olha o mundo que aqueles gentios viviam. Aquele mundo deles era muito brutal, muito brutal, muito brutal. O que tinha naquele mundo dos gentios? Homens mortos nas arenas, ou seja, homens sendo comidos por feras para a distração de outros homens. Era comum. Vida conjugal fracassada. Não havia casamento, definitivamente. Quando havia era arranjado, não havia amor, não havia respeito, não havia nada. Promiscuidade e prática homossexual em níveis absurdos. Absurdos. Havia uma festa a um deus chamado Deus Baco, que era o deus do vinho. Essa festa era de 7 dias de orgia. Por isso que tem um nome que é Bacanal, que é a festa do deus Baco. Era muito comum no Império Romano. Baixa taxa de natalidade. Por quê? O que é taxa de natalidade, irmãos? Nascia poucas crianças. A grande maioria era abortada ou morta assim que nascia. Por quê? O mundo era muito terrível para se ter filhos. A gente olha hoje, né? Está chegando o Theo aí, e o pai olha para os próximos 20 anos e fala: Jesus, eu estou mais ou menos arrumado, né? Nem olha, né? Mas você está aqui e não tem filho, a gente pensa o quê? Essa era a minha pergunta. Eu falei: Deus, como que eu vou cuidar? Eu lembro na época Deus não, a profeta dizendo: não, eu cuido do teu filho. Fica tranquilo. E é verdade, a gente vivenciou isso. Mas naquela época era muito pior. As pessoas não queriam ter filho porque o mundo era muito ruim. Crianças abandonadas, principalmente meninas. Por quê? Porque mulher não luta no exército. Basicamente era uma sociedade militar. O que mais? Escravidão. O Império Romano era um império escravagista. E olha que o Império Romano era civilizado. Não vou nem falar fora das fronteiras do Império Romano. Prática religiosa detestável. Como assim, pastor Léo? Os rituais eram ocultos, cheios de ocultismo, cheios de mandinga, cheios de ações e atividades ocultas. Além de serem ocultas, eram indecentes, muitas vezes regado, como eu disse, a muito sexo, e com cerimônias dispendiosas, valores. Então, vocês lembram de um caso bem icônico no livro de Atos, em que as pessoas
pessoas vão para uma praça pública e queimam os livros. Já lembram desse texto? Se eu não me engano, está em Atos ou 16 ou 19. Né? 17 está nesse pedaço ali. É os crentes de Éfeso. 17, né? Eles queimam. E aí eu já vi ali um estudo do valor daqueles livros que foram queimados, livros de magia. É um valor em dólares absurdo. Por quê? Porque se gastava muito dinheiro no culto aos deuses. Vocês lembram de vários problemas que havia em Atos? Porque os caras, os donos dos cultos, falavam que não, os Paulo e os apóstolos estão atrapalhando os nossos negócios, porque a religião envolvia grana. E aí, quando você tem todo esse cenário, e você tem um Deus que é o oposto desse cenário, isso atraiu. Isso atraiu. Irmãos, Jesus é uma mensagem por si só atrativa para uma sociedade com esse nível de desilusão. Com esse nível de desilusão, não estava falando muita coisa. Jesus era exatamente o oposto do que aqueles caras ali estavam pregando. Só que esse evangelho foi pregado para esse povo, foi bem aceito, né? Só que nós conhecemos a história, passou pelas perseguições da igreja, mas sim, caminhamos até o século II com muitas perseguições, a igreja crescendo, perseguições da igreja crescendo. Chegamos então no século III. E aqui eu quero dar um título para esse ponto. No século III o evangelho prevalece. Por quê? Vamos entender isso. Como é sabido de todo mundo, as perseguições cessaram no século III. Por que as perseguições cessaram? Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus. Por que as perseguições da igreja acabou no século III? Porque o imperador romano se converteu ao cristianismo. E aí, o que acontece? As perseguições então cessam. E outra coisa que acontece, as dificuldades foram então amenizadas. Até que no ano de 313, o imperador Constantino publica o tão famoso Edito de Milão e concede para a igreja liberdade total e absoluta e exclusiva. O imperador proporcionou proteção, e essa proteção aumentou em muito o discipulado cristão, bem como a influência da igreja sobre os assuntos de interesse público. O que acontece com esse movimento? Como Constantino decreta isso, e é interessante, irmãos, porque apesar do cristianismo ser naquele momento a religião do império, não era a única religião, havia liberdade de culto. Se eu quisesse continuar sendo adorador da mitologia grego-romana, ele poderia, mas percebe que era status. E nesse momento aqui acontecem muitas conversões nominais, pessoas que se convertem ao cristianismo apenas porque era bom e gostoso. O nível do discipulado cai, porque até o século III, uma pessoa demorava em torno de 3 anos para se batizar. Entre o processo de conversão ali, né, a primeira ida dele à igreja, até o seu batismo, passava-se um período de aproximadamente 3 anos. E o discipulado era individual até aquele momento. Ou seja, esses 3 anos ele era acompanhado por um crente mais maduro. E esse crente mais maduro é que ia dar anuência ou não para o batismo desse novo convertido. E no Império Romano, centenas de pessoas chegando na igreja de uma vez, esse discipulado acabou, não tinha mais como ser feito. Ou seja, aceitou-se quem simplesmente falava, quero ser de Jesus, batismo. Muito parecido com o que a gente tem visto hoje na grande maioria das igrejas. A igreja foi responsável por várias mudanças sociais no Império. A igreja foi responsável por isso. Quais mudanças sociais, pastor? O fim do aborto. O aborto começou a ser punido como crime. Até em alguns casos, se não me engano, com pena de morte. Foi proibido o infanticídio. Também foi publicado na lei criminalizando o infanticídio, que era o assassinato, principalmente das meninas assim que nasciam. Outra coisa, o cuidado da igreja com os doentes, isso é fascinante. Por quê? Porque quando havia uma epidemia em qualquer cidade do Império, o que as pessoas saudáveis faziam? Iam embora da cidade. Por quê? Eu não sabia o que aquela doença ia acontecer. O que os cristãos faziam? Iam para a cidade cuidar dos doentes.
Os hospitais, irmãos, eles têm a sua origem no cristianismo. A ascensão da mulher. Ascensão da mulher. A mulher passou a ter um papel preponderante na sociedade romana depois da igreja. Construção da ética e da moralidade em todos os níveis da sociedade. Naquela época não tinha. Não se agia com ética ou com moral. Não tinha ética ou moral. Se tinha, era uma ética e uma moral bem arcaica, quase que pré-histórica, né? Basicamente se aceitava qualquer coisa. Os líderes eclesiásticos desjudaizaram o Evangelho. Ótimo. Acabou com todas as práticas dos judeus, né? Nesse século 3 não tem mais nenhuma prática do judaísmo. Mas, porém, eles fizeram o quê? Adaptaram o Evangelho ao quê? Ao Império Romano. Eles tiraram proveito das estradas imperiais, da segurança dos viajantes proporcionada pela Pax Romana e também se beneficiaram da dicotomia das línguas. Por quê? Olha só que coisa interessante. Primeiro, com a segurança das estradas, o cristianismo podia ir para todos os lugares do Império. Mas como que eles iam para todos os lugares se ninguém falasse a mesma língua? Então, o que havia no Império Romano, irmãos? No mundo inteiro falava-se duas línguas apenas, o grego e o latim. Então, você tinha que aprender duas línguas. Então, a Kelly está indo para a Índia, precisa aprender inglês, fala mal português, inglês, e tem que falar também um pouquinho de indiano. Vai ter de alguma... Hindi. Essa coisa. Então, percebe como que as coisas elas eram facilitadas. Percebe que como nesse cenário o cristianismo tinha tudo para dominar o mundo. Tudo que o cristianismo precisava, ele estava recebendo do Império Romano. No entanto, apesar do cristianismo ter sido declarado a religião oficial do Império, não havia, olha que interessante isso, irmãos, qualquer plano desenvolvido com o propósito de evangelizar nações além do Império Romano. A igreja ficou num zoninha de conforto. Opa, está tudo bom agora. Temos a língua, falamos as outras línguas, as estradas, segurança, o império é nosso, está tudo dominado. Não desenvolveram um plano para buscar nações que estavam fora das fronteiras do Império Romano. Havia necessidade de missionários que enxergassem longe, que criassem novas formas de igreja para os povos não romanizados. Para ir mais longe, o Evangelho teria agora de ser desromanizado. Lembra que ele foi desjudaizado? Agora ele precisava ser o quê? Desromanizado. Irmãos, a fé naquele momento só seria capaz de abençoar outras nações quando se libertasse da sua cultura romana, porque ele estava identificado com a cultura romana. E esse é o problema. Contudo, exatamente como os primeiros judeus, os líderes da igreja do cristianismo romano acreditavam que o mundo inteiro deveria se adaptar à sua prática eclesiástica. Olha só a nossa cultura tacanha. Olha como somos pequenos em raciocínio. Os judeus olhavam para os gentios se converterem e falaram o quê? Os gentios se adaptam à minha fé. Aí os gentios se convertem, não se adaptam à fé deles e desjudaizam a fé, mas criam um romanismo. Agora os outros povos precisariam fazer o quê? Desromanizar. Por quê? Porque a igreja estava achando que o mundo tinha que se adaptar à sua forma de igreja. E isso, como sabemos, limitou a igreja do Império Romano. E uma vez que isso aconteceu, a sua parte, a parte da igreja que estava estabelecida no século III, do mandamento de abençoar todas as ações, esteve muito próximo da inércia. Quando a igreja vai para o Império Romano, o mandamento de Deus de abençoar todas as nações, naquele momento, beira a inércia. Beira a inércia.
gente faz esse estudo, a gente pode perguntar algumas coisas. Primeiro, teria sido essa uma das causas do declínio da queda de Roma? Será que Roma não caiu exatamente porque Deus precisava espalhar essa igreja para outros mundos, outras terras, outros povos? Talvez sim. Mas pastor, morreram inocentes. Como que Deus pode usar a morte de inocentes para cumprir os seus planos? Isso não vai, pastor, afrontar os próprios princípios que o senhor falou agora há pouco do cristianismo? Bom, essa é uma discussão para um outro dia, né? Outra pergunta que podemos fazer é o seguinte: será que a história do Império Romano teria sido diferente se a igreja tivesse pregado o Evangelho da Paz aos que estavam além de suas fronteiras? Será que não teríamos até hoje um Império Romano, um Império talvez mundial ou bem maior, se a igreja tivesse falado: não, peraí, a nossa tarefa é evangelizar outras pessoas? E aí eu entro no último ponto aí desses primeiros 400 anos. Aleluia! Eu entro no último ponto desses últimos 400 anos para falar de como começou um movimento de Deus para alcançar um povo importantíssimo na Europa, que eram os godos. Os godos. Quem que eram os godos? Eles eram tribos germânicas do norte da Europa, né? O que eles começaram a fazer? Eles começaram a incursionar, eles começaram a fazer pequenas incursões no Império Romano a partir do século III. E o que eles faziam? Eles capturavam muitos romanos e levavam esses romanos para a terra deles. Por quê, irmãos? Porque eles queriam o nível de civilização que havia em Roma, eles queriam na terra deles. Então o que eles faziam? Eles levavam os romanos: olha, vamos montar uma outra Roma aqui na Germânia, na Alemanha, né, no norte da Europa. Um desses jovens, aí eu vou começar a falar dos nossos heróis da fé aqui agora. Um dos jovens que foi levado aí para esses territórios godos é um jovem chamado Ulfilas. Confesso que foi a primeira vez que eu ouvi falar desse jovem chamado Ulfilas. O que esse jovem fez? Ele foi levado junto com a sua família para a Germânia e ele se tornou bicultural. Ele tinha, depois de um tempo, né, ele se honrava de dizer que ele era romano e godo. Algo impossível. Mas lembra de alguém, né? Quem que se dizia judeu e romano? Paulo. A maior obra desse missionário, chamado Filas, foi dar aos godos um alfabeto próprio. Pede para diminuir um pouquinho a bagunça aqui na cozinha, que está atrapalhando alguém, por favor. Deu para esses povos, os godos, né? Deu um alfabeto próprio para eles e traduziu. Olha que interessante que esse cara fez. Ele traduziu grande parte das escrituras para ele. A primeira grande obra, olha só que doido, a primeira grande obra em qualquer língua germânica foi a tradução das escrituras. Já ouviram falar na língua gótica? Agradeço ao Filas, missionário cristão que foi capturado pelos godos numa dessas incursões no Império Romano. Irmãos, num curto espaço de tempo, muito doido você ler isso na história, coisa de um século, mas assim, muito pouco tempo, os conquistadores, os godos, foram conquistados pelo poder do Evangelho. À medida que os bárbaros, os godos eram chamados de bárbaros, à medida que os bárbaros invasores abraçavam a fé dos que haviam sofrido a invasão. Então o que aconteceu? Eles invadiram e abraçaram, em vez de levar a fé deles, como é muito comum. Se você ler toda a história anterior, o que era comum? Por exemplo, a Grécia, ela invadia o país e levava a religião deles. Olha o que acontecia: os godos invadiam Roma e eles abraçavam a fé daquele povo. Aconteceu muitas vezes de
de invasores godos, invadindo territórios do Império Romano. E aí os missionários iam pregar para aqueles caras, e eles falaram: não, nós já acreditamos em Jesus, velho. Mas como assim não? Veio um missionário falar com a gente. Homens que nós nem sabemos o nome, saíram do Império Romano e adentraram no território de bárbaros para falar do amor de Deus. Assim, a mensagem do Evangelho chegou até os godos. E agora eu entro no segundo ponto, falando de 0 a 400, agora vamos falar de 400 a 800. Por quê? Então nós vamos contar um pouco mais a história de como esses bárbaros foram alcançados. Bom, como sabemos, a influência da igreja institucional, chamada igreja católica, né, igreja mundial, não católica romana apenas, mas essa primeira grande igreja que nós temos, ela começou a minguar já no século V. Ou seja, ela passou praticamente 2 séculos apenas de liberdade total e poderio total. Ondas sucessivas de povos cruéis. Agora, primeiro os godos ali da Europa, agora de onde vinham esses caras? Da Ásia Central. O que esses caras faziam? Os chamados hunos. Eles invadiam a Europa, pela parte de cima ali, e empurravam os godos. Para onde que os godos iam? Para o Império Romano. Então, o que aconteceu? Eles começaram a empurrar esses germânicos e os chamados vândalos. Era um povo, império adentro. Então começou, os hunos atacam lá os vândalos e os godos começam a invadir o Império Romano em busca de refúgio. E o que aconteceu com o Império? Declínio. Irmãos, a luz da fé e do aprendizado foi quase perdido. Nesse momento da história, século V, a luz do Evangelho ficou pequenininha e do estudo quase zero, exceto alguns locais dentro do Império, chamados de monastérios. E aqui entra em cena um novo personagem na nossa história, né? Um historiador americano, especializado em história da igreja, ele disse o seguinte: por mais de 1 milênio, olha só para você ver, por mais de 1 milênio, nos séculos, desde o reinado de Constantino até a reforma protestante, quase tudo na igreja que se aproximava dos ideais mais elevados, nobres e verdadeiros do Evangelho, era realizado por aqueles que escolheram o caminho do monastério, ou por aqueles cuja vida cristã se inspirava nos monges. Ou seja, cristianismo e crescimento do cristianismo basicamente era dentro dos monastérios ou pessoas que se baseavam nos monges. Esse movimento monástico, irmãos, esses movimentos monásticos deram nova vida à igreja. Por quê? Porque esses movimentos monásticos eram o ponto de partida da maior parte da atividade missionária ao longo da chamada Idade das Trevas, ou seja, da Idade Média. Ou seja, as agências missionárias eram os seus monastérios praticamente. E aqui nesse ponto de 400 até 800, eu acho que a gente vale a pena falar sobre um pessoal que foram, na minha opinião, para mim, e volto a dizer, não sou um grande especialista no assunto, estou estudando e gosto muito do assunto de história da igreja, etc. Mas esse ponto sempre me chamou a atenção, os celtas. Os celtas basicamente iluminaram a Idade das Trevas. Os celtas é um povo, né? Da Irlanda, lá do norte. O que a gente aprende com esses caras, irmãos? Num local muito improvável. Por quê? Porque foi numa zona marginal do Império Romano. Uma ilha esquecida do mundo, jogada em qualquer lugar desse planeta. Lá nessa ilha, uma outra forma de cristianismo assumiu o controle e levou adiante a tarefa, através do continente europeu, de alcançar as tribos germânicas. Em outras palavras, o papel missionário deixou de ser da igreja e passou a ser desses caras lá dos céus. Por quê? Nós vamos ver aqui que tem alguns
alguns detalhes que chamam a atenção desses irlandeses, né? Esse povo era tão embrutecido, esses celtas, eles eram tão brutos, eram homens tão violentos, que os romanos mantinham distância deles. Por quê? Eles tinham duas características. Eles eram colecionadores de cabeças e canibais. Celtas. Comiam carne humana e eles tinham por hábito pendurar a cabeça dos seus algozes na cintura. Então ele matava o inimigo, pegava a cabeça e pendurava na cintura e ficava andando com aquela cabeça pendurada, colecionando cabeças. Esse era esse povo. E esse povo improvável assume a tarefa missionária. Interessante, né? A igreja celta reevangelizou com êxito grandes partes da Inglaterra e da Europa continental. Apenas 2 gerações, estamos falando aí 2 gerações, sei lá, 60 anos, 50 anos, não sei quanto está 2 gerações, mas apenas 2 gerações após ter sido apresentados o cristianismo, os celtas ensinavam a si mesmos grego, latim e hebraico. Esses homens que eram conhecidos como canibais e colecionadores de cabeça, em apenas 2 gerações, ensinavam uns aos outros grego, latim e hebraico. Eles se dedicaram à tarefa. Irmãos, eu sinceramente eu fiquei emocionado. Essa história dos celtas ela é fascinante. Fascinante. Eles se dedicaram à tarefa de traduzir e copiar à mão a Bíblia em comentários clássicos. Eles não só escreviam a Bíblia à mão, faziam comentários de Romanos, dos celtas. Gostaria de ler um dia, né? Isso é bem legal. De fato, irmãos, mais da metade dos comentários datados de 650 a 850 foram escritos por irlandeses. Metade de toda a produção literária dos anos 650 a 850 tinha assinatura de um celta, de um irlandês. E aí, irmãos, começou uma mudança. Os celtas que antes eram conhecidos por carregar e por chegar nos lugares com as cabeças penduradas, o que eles começaram a fazer agora? Penduravam Bíblias. Glória a Deus! Penduravam Bíblias. Falar dos celtas, a gente precisa falar de Patrício, ou Saint Patrick. Gostaram do meu inglês? Claro, né? Patrício foi o principal missionário usado por Deus para converter os celtas. Esse cara foi o primeiro a pisar nesses territórios. Agora, ele não foi com uma comitiva, né, de Médicos Sem Fronteira, nem foi enviado como um embaixador de alguma nação rica. Vamos ver alguns detalhes do nosso amigo Patrício, e esse camarada realmente me queima o coração. Quando adolescente, ele foi sequestrado e vendido como escravo. Olha só, ele não foi só sequestrado, ele foi sequestrado pelos celtas. Ele estava na Inglaterra, era inglês, ele foi sequestrado pelos celtas. E o celta que o sequestrou ainda vendeu ele como escravo lá na Irlanda. Só que de forma assim impressionante, ele conseguiu fugir dos seus sequestradores e dos seus donos, né? Chefes aos seus senhores, e voltou para onde? Para a Inglaterra, sua terra natal. Pegou um barco na Irlanda, daquelas coisas de Deus, né? Poderia ser, imagina aí o Patrício contando testemunho domingo, né? Deus me deu um livramento, irmãos. Saí lá da Irlanda, larguei os celtas, aquele povo terrível, cruel, de coração duro. E aí o que aconteceu com o nosso amigo Patrício? Tornou-se sacerdote, estudou, recebeu, né, a sua unção como bispo lá da diocese que ele liderava, e estava bem tranquilo na sua zona de conforto na Inglaterra, até que ele recebeu de Deus um sonho para voltar para as mãos
dos seus algozes e evangelizá-los. Arrumou seus livros e partiu em direção àquela ilha de homens canibais, colecionadores de cabeças. E foi falar o amor de Deus para eles. Não agora, irmãos, ele foi no século 5, 6, 7, não sei qual ano. E os irlandeses, irmãos, são fruto do trabalho desse cara. Ele inspirou uma geração de líderes. Esses caras, os celtas, por causa do patrício, eles começaram a edificar monastérios, começaram a construir centros de treinamento missionário, que enviaram um grupo chamado Os Peregrini. Quem que eram os peregrinos? Eles eram exilados peregrinos, ou seja, eles saíram da terra deles por livre e espontânea vontade e iam para outras terras. E o único voto que eles faziam antes de ir era o voto de que eles levariam o Evangelho até os confins da terra. Aleluia. Esses missionários celtas, filhos do nosso amigo Patrício, filhos da fé, tinham algumas características que eu gostaria de destacar para os futuros missionários, para que vocês possam se inspirar e levar para o campo missionário. Lembrando que quem é missionário aqui? Aleluia, todos são. Amém. Todos são. O que esses caras tinham, esses celtas tinham? Primeiro, espontaneidade. Eram extremamente espontâneos. Uma vez perguntaram para o Patrício assim: Patrício, como eu explico com Deus que é 3, mas é 1? Como eu faço? Aí ele desenvolveu uma técnica. Se fosse nos dias de hoje, ele ia ser considerado um herege, né? Ele pegou uma madeira qualquer, e começou a cunhar, não sei como é que é, começou a desenhar lá, entalhar. E ele entalhou 3 rostos, 3 faces, exatamente iguais. E ele falou: esse é o nosso Deus, o Deus de 3 faces. Por isso que ele é conhecido também como aquele que apresentou o Deus de 3 cabeças. É claro que para nós é uma aberração, mas eles eram espontâneos a forma de ensino deles. Eles tinham total ausência de tradicionalismo. Não falando de uma igreja rígida na sua liturgia, aqueles caras não tinham isso. O que eles fizeram? Eles desromanizaram o Evangelho. Eles tinham 3 características que mostravam que eles eram completamente diferentes daquele Evangelho lá do Império Romano. Os sacerdotes deles eram casados. Os sacerdotes usavam mantos brancos. Mas o que isso tem a ver, pastor? Os sacerdotes dos celtas eram chamados druidas. E os druidas, eles se vestiam para cultuar os seus deuses de branco. Os sacerdotes do cristianismo não vão vestir de branco também. Pastor, mas esses caras eram hereges. Irmãos, eu não tenho nem coragem moral. Não tenho coragem moral. Eu sou um Belo Horizontino, um brasileiro, latino-americano, sem dinheiro no bolso, amigos importantes, e vim do interior, olhando para a história desses caras, eu não tenho coragem de desatar as sandálias do pé deles, parafraseando João Batista. O que mais que eles fizeram? Eles substituíram a diocese e o bispo pelo monastério e o abade. Qual que era a diferença? Depois você estuda, o abade tinha uma função muito mais de um pai espiritual do que de um chefe, que era muito ligado à ideia do bispo, né? Foram a lugares que ninguém iria. Outra coisa, não tinham credenciais, eles não tinham carta de envio de ninguém, nem a própria igreja estabelecida na época, mas não tinham apoio financeiro. Essa característica deles, não tinha grana, não tinha dinheiro. E uma característica muito forte desses celtas, filhos do nosso amigo Patrício, transformaram os monastérios em centro de treinamento missionário. Monastério que naquela época era só um lugar, irmãos, para quem queria viver em santidade. Teve um cara que, porque cada monastério tinha a sua regra,
Por isso você já viu assim, né? Não sei se você conhece um pouco de catolicismo, tá assim, a ordem do não sei o quê, a ordem dos franciscanos, a ordem dos dominicanos. Por que tem várias ordens? Porque cada ordem tem a sua regra. E havia naquela época os monastérios, havia muitos monges que eram contempladores. O que eles faziam? 24 horas contemplando. Aí começou a ter um movimento, se eu não me engano, com o monge beneditino, acho que é ele mesmo, que ele falou: não, gente, ficar o dia inteiro aqui, não, vamos trabalhar. Então começaram a plantar horta, começaram a produzir a própria comida, etc, etc. Os nossos amigos celtas, eles melhoraram, eles falaram: não, vamos só trabalhar, não, vamos enviar. E transformaram os monastérios em quê? Centro de treinamento missionário. Bom, nós saímos aí da Europa continental, né? Estamos ali no lado norte da Europa, nem sei, aqui é aquilo ali, nordeste, noroeste, é noroeste, né? Enfim, cantar da Europa. Como estavam as coisas no restante da Europa? Eu realmente não vou conseguir ir até o final, vou ir pelo menos esse ponto aqui, né? Como estavam as coisas no restante da Europa? A fé cristã, durante esse período, acelerou muito a sua expansão, principalmente no século VII. Século VII, o Evangelho tinha criado braços, por conta de todas essas coisas que a gente acabou de falar, braços por toda a Europa. Por exemplo, nós tínhamos o Bonifácio, voltando um pouquinho do nosso patrício, né? Esse Bonifácio precursor dele. Esse cara foi o maior missionário da Inglaterra. Ele pregou durante 3 décadas aos saxões e frísios. Saxões são os alemães e frísios. E ele veio da Inglaterra, atravessou ali o Canal da Mancha, pregou para os holandeses e também para os alemães. Esse cara teve uma coisa interessante, ele é conhecido porque ele foi o cara que cortou o famoso carvalho de Thor. Alguém já ouviu falar dessa história, não? Ele tinha um carvalho lá que representava Thor. Thor vocês conhecem, né? Deus da mitologia nórdica, né? Filho de Odin. Elim. Ah, não, Elim é da Bíblia. Odin. E o nosso amigo Bonifácio foi martirizado por questões políticas em 754. Quais outros personagens a gente poderia falar desse período aí de 400 até 800, né? Nós podemos falar um pouquinho do Carlos Magno. Alguém já ouviu falar do Carlos Magno? Foi o grande imperador, foi o grande rei dos francos germânicos, né? O que esse cara fez? Ele conseguiu restabelecer a segurança ao longo das estradas. De novo, trouxe segurança para os viajantes. O que ele fez? Ele consolidou o domínio sobre toda a Europa Ocidental e cristianizou as tribos germânicas. Carlos Magno, esse rei, foi responsável por isso. Como que ele fez isso? Ele elevou o nível de observância religiosa, moral e judicial. O império dele foi marcado por uma grande observância religiosa, moral e judicial, jurídica. E aí tem um termo na história, quem estuda a história da igreja vai ouvir falar muito do renascimento carolíngio. Ou também se ouve falar do Sacro Império Romano. O Sacro Império Romano é uma reinvenção do Império Romano de séculos anteriores, né? Ou seja, esse cara, né, Carlos Magno, conseguiu de novo dar uma esperança de que haveria um nível de organização básico em toda a Europa, né? Só que o que aconteceu mais uma vez, quando o povo se sentiu confortável com Carlos Magno, os celtas dominando a Irlanda, a Inglaterra toda evangelizada, a Alemanha, a Holanda, os gotos, os hunos já tinham sido destruídos. O que acontece com a igreja? O que vocês acham que acontece com a igreja depois com esse cenário todo de conforto? Faz a mesma coisa, esquece do propósito missionário. E aí eu preciso encerrar e vou encerrar, vou só
agora rapidamente, o que acontece do ano 800 até o ano 1200. Primeiro foi alcançando os romanos, depois foi alcançando os godos, agora alcançando os vikings. Os monastérios celtas que falamos, né, vai para as ruínas. Havia, né, um grande número de invasores nórdicos. Agora, as invasões que antes eram dos godos ali do norte da Europa, depois dos hunos, né, dos bárbaros da Ásia Central, agora é da Dinamarca, lá do norte, bem norte, no extremo norte da Europa, chamados vikings, né? Havia uma oração muito comum, né? Porque como os monastérios, né, depois do trabalho todo lá do nosso amigo, qual é o nome do amigo, irmãos? Que fizeram trabalho nos monastérios, entre os celtas? Patrício. No trabalho do Patrício, os monastérios se tornaram centro de riqueza. E os vikings invadiram exatamente o quê? Os monastérios. Pensando na perspectiva cristã, o que havia nos monastérios além de riqueza, irmãos? Crentes. E o que os crentes carregavam? O Evangelho. Havia uma oração muito comum, né? Quase que um Ave Maria cheia de graça, né? Era assim: Deus nos proteja dos nórdicos e dos seus grandes dinamarqueses. Vou avançar um pouco aqui, né? No decorrer desse século, estou avançando muito, né, irmãos? No decorrer desses séculos, a fé expandiu-se em várias direções. Como assim, pastor Léo? Olha só que interessante, irmãos, como que o evangelho desse período se espalhou bastante. Os escandinavos foram alcançados, porque eles invadiam os monastérios, levavam os livros, levavam os crentes para a Dinamarca, para os países nórdicos. O que aconteceu lá? Se converteram. Cirilo, e não era o Cirilo do carrossel, claro, e o seu irmão Metódio deram aos eslavos uma língua e uma tradução da Bíblia. Quem eram aí os nossos amigos eslavos? Os russos. Vocês já ouviram falar no alfabeto cirílico? É aquele escrito russo, que a gente escreve URSS, eles escrevem CCPR, né? Vocês lembram que havia uma camisa assim da União Soviética, não das Repúblicas Socialistas, né? O cirílico é aquele alfabeto russo, foi inventado por um cristão, irmãos. Cirilo, por isso que é alfabeto Cirilo. E ele fez o alfabeto para o quê? Para traduzir as escrituras. Um tal de Vladimir de Kiev, e a capital da Rússia não era Moscou, na época era Kiev. Esse Vladimir se converteu, era um grande rei ali, e ele deu origem à chamada Igreja Ortodoxa Russa, que hoje é muito forte no leste europeu. E por último, para falar desse movimento que aconteceu nesse período, os magiares. Quem eram esses magiares? Eram homens que vinham dos Urais, do norte da Ásia, Mongólia, Kurdistão, esses casos que a gente falou. Esses camaradas vinham e eles invadiram a Hungria, ali, aquela entradinha da Europa ali, né? Invadiram a Hungria. E o que eles fizeram nessa invasão da Hungria? Queimaram as igrejas e mataram os cristãos. E se converteram. E se converteram. Irmãos, na maioria desses casos que eu falei, havia um fenômeno. Porque, como era um povo muito imperial, o rei era meio que um deus. Então, em todas essas conversões, a gente percebe um detalhe: eram conversões comunitárias. Ou seja, o chefe e o rei convertiam e conduziam o povo a batismo na fé. Meio que numa espécie de conversão em massa, assim, né? Esse modo secular de imposição fez com que o cristianismo se expandisse muito, porque na igreja que tinha lá 5 mil membros, o rei se convertia e passava a ter 500 mil da noite para o dia. Mas eram pessoas
pessoas têm convicções na fé, isso é fato. Ainda nesse período aí de 800 a 1200, acontece um outro fato importante, a ascensão do islamismo. Já no finalzinho ali desse período, né? Século 8, provavelmente. O que eu vou falar aqui do islamismo que a gente não sabe? Os governantes muçulmanos impuseram restrições, porque eles começaram a ganhar território ali no norte da África, na parte arábica ali, né, que a gente chama de Oriente Médio, norte da África, e pegaram também um pedacinho da Espanha. O Islã foi dominando o território e eles diziam o seguinte: não há liberdade de culto. Os cristãos podem ser cristãos, mas desde aquela época havia proibição à conversão. Quem era muçulmano, chamava muçulmano, quem era cristão, continuava. Aliás, quem era cristão podia se converter, mas quem era muçulmano não podia se converter de volta. Com isso, as igrejas da Arábia e da Pérsia tornaram-se extremamente conservadoras, a gente vê isso até hoje. Quando você vê as igrejas da Pérsia, do Egito, as igrejas cristãs, né, dessa região da Arábia, existem igrejas que estão ali, um número pequeno, mas qual é a principal característica? Parece que eles estão lá no século 8, né? Você vê assim, bem conservadores, mas isso foi como uma forma de sobrevivência mesmo. O período de 1200 a 1600, a igreja começa então a alcançar esses islãs, ou nós podemos chamar esse povo de sarracenos. O que a palavra sarraceno significa? Guerreiro muçulmano, e alguém que se opunha às cruzadas. E aqui é um período muito negro. Por quê? Porque as cruzadas, e deixa eu ver aqui se eu vou achar aqui, mas fala que a cruzada, eu vou achar um pouquinho mais para frente. As cruzadas foram a maior deturpação do espírito missionário, porque os cruzados, eles de boa vontade, ou até mesmo por obediência sacrificial a Deus, fizeram coisas que a gente questiona muito nos dias de hoje, apesar de que existe algum grupo de cristãos e irmãos que defendem, né, os cruzados, dizendo que se não houvesse os cruzados, provavelmente não teríamos cristianismo mais no mundo, porque eles invadiriam toda a Europa, e aí a gente vale a pena no estudo em análise um pouco mais detalhado sobre isso, eu não venho aqui. Mas levanta-se nesse período algumas pessoas que querem fazer o movimento oposto, né? Um camarada bem famoso, Francisco de Assis, ele fundou uma ordem de frades, né? Os franciscanos, com o intuito de fazer o quê? Trazer uma luz, criar um novo tipo de cavaleiro, não aquele cavaleiro, né, das cruzadas, da espada, né, mas um cavaleiro que levava a Bíblia, né. E o interessante da história desse Francisco de Assis é que ele rompeu as linhas, as suas próprias linhas de defesa, né, atravessou o que eles chamavam de terra de ninguém, que havia um pedaço de terra que não era nem dos muçulmanos nem dos cristãos, e foi até o sultão egípcio e pediu permissão para ele, para pregar o evangelho para ele. E a primeira coisa que o nosso amigo Francisco de Assis faz é pedir perdão para o líder, o sultão, por todos os crimes cometidos pelos seus irmãos cristãos. E, lamentavelmente, e aí a gente não sabe por que esse propósito de Deus, o sultão não se converteu, né? E o nosso amigo Francisco de Assis voltou para casa, aparentemente fracassado na sua tarefa, né? Mas apesar disso, eles, mesmo com esse fracasso de Francisco de Assis, ele deixou uma marca indelével, né? Qual que é a marca que ele deixou? Uma potência secular, sem espada em punho. Nós podemos pregar o evangelho que não seja de forma militar, né? E aí entramos aqui no quinto ponto, já o último ponto da história, né? E eu realmente gostaria muito de gastar bastante tempo, mas são os
inimigos aí do período do tempo, que é o ano de 1600 até o ano de 2000, nos nossos dias atuais, né? E aqui a gente percebe duas grandes facetas nesse período de 400 anos. Né? A gente vai ver 200 anos de chamada dentro da história da igreja de silêncio missionário. E depois também, os últimos 200 anos, chamado de grande avanço missionário. E aí, tem a ver com a reforma, porque com a reforma protestante, o avanço missionário praticamente acabou. Né? Por quê? Porque a reforma, ela deslatinizou o Evangelho. Naquele momento, o Evangelho era todo latino, e para os germânicos, o Evangelho era estranho, porque eles não eram latinos. Por isso que quando você vê a reforma basicamente foi no norte da Europa. O sul da Europa manteve-se firme ao catolicismo, porque o catolicismo era basicamente, em sua grande maioria, aliás, totalmente latino, né? Só que enquanto os protestantes, né, filhos da reforma, estavam tentando se manter vivos, né, os católicos enviaram missionários para vários cantos do mundo. Para dar alguns exemplos, nós temos um italiano chamado Matteo Ricci, que foi para a China. Nós temos um bem conhecido, né, até poucos dias ele estava vivo, Francisco Xavier. Segundo ele era uma encarnação desse cara, né, chamado Chico Xavier. Esse Francisco Xavier, que não é obviamente esse cara, esse Verabense, não, Pedro Leopoldense, que viveu sua vida em Veraba, morreu há poucos dias, nada a ver os dois. Esse Francisco Xavier foi para a Índia, onde a nossa querida estará ainda daqui a poucos dias, mas aproveitando que ele estava na Índia, então passaria também na China e no Japão, mas levando e plantando igrejas católicas. Dois caras vieram para a América Central e do Norte, um chamado Junípero Serra e outro Bartolomeu de las Casas. Esse Bartolomeu de las Casas foi bem famoso. Junípero Serra está entre nós hoje, não, né, irmão? E o mais famoso, né, o missionário que nós mais conhecemos, José de Anchieta, que veio para o Brasil. E aí, conta a história que José de Anchieta recebeu bem um grupo de 50 huguenotes franceses, reformadores franceses, e os acomodou em uma ilha do Rio de Janeiro, e esses huguenotes começaram a implantar ali um estado protestante, né? Um estado com princípios do protestantismo. Começou a dar muito certo, e como tudo que dá muito certo no Brasil, irmão, tem que ser extirpado rapidamente, né? Aí José de Anchieta mandou matar todos os 50 franceses, huguenotes, que implantaram ali. Isso você não vai encontrar nos seus livros de história católica, obviamente. José de Anchieta é um grande herói brasileiro, né? E o último grande evangelista católico é o Alexandre de Rhodes, que foi lá para o Vietnã. Sem uma estrutura organizada, os protestantes só podiam ocupar terreno já conquistado. Ficaram ali no território que era deles mesmo. Eles não estavam preparados para enviar trabalhadores aos lugares em que Cristo ainda não havia sido pregado. A exceção eram os morávios. Eu quero falar rapidamente desses caras, porque tem muita gente que gosta, e eu também admiro muito esses irmãos queridos, né? A história conta que um conde riquíssimo da Alemanha, chamado Nicolau von Zinzendorf, ele estava num dia de contemplação religiosa, e havia um quadro, né? Naquela época as imagens ajudavam muito na didática. Havia um quadro pintado com Jesus, né? Olhando para baixo, e a frase embaixo era assim: o que você fará por mim? Jesus crucificado, né? E aí o Zinzendorf, olhando para aquela imagem, sentiu o desejo de fazer alguma coisa para Cristo, né? E falou: Cristo, o que eu posso fazer para você? Eu sou um conde rico e tal. E aí alguns dias depois, né? Nunca pergunte para Deus o que você pode fazer por ele, certamente ele te dará uma doce tarefa. O conde von Zinzendorf recebe a visita de um grupo de cristãos convertidos que vinham lá da região da Tchecoslováquia, da região da Tcheca, da Eslováquia, daquela região ali, os moravianos. E eles vinham de uma guerra que estava acontecendo ali, e
Zinzendorf, quando viu aqueles cristãos numa situação muito ruim, abriga esses cristãos na sua propriedade na Alemanha, achando que ele iria fazer ação social, né? Todo domingo de manhã, faz o culto das cestas básicas e vai embora para casa, né? Para não atrapalhar muito o processo, né, de vida daqueles cristãos, do conde von Zinzendorf. Só que o Espírito Santo pegou esse jeito, irmãos. Eles tiveram ali uma grande experiência com o Espírito Santo. A história da igreja conhece essa experiência como pietismo, de piedade mesmo, né? E houve obras literárias, né? Como é que é? A piedade, é isso mesmo, piedade, de piedade. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a orar. Fizeram um período de oração de 100 anos. Dia e noite orando. Dia e noite orando. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? O conde von Zinzendorf, muito rico, foi na coroação do rei da Alemanha. Na coroação do rei da Alemanha, ele conhece dois nativos de um lugar muito distante, chamado Groenlândia, e outro lugar chamado Índias Ocidentais, Caribe. E aí o que ele faz? Ele ficou tão impressionado com o clamor desses caras como missionários, que ele começou a enviar missionários moravianos, tanto para a Groenlândia como para as ilhas ocidentais, para o nosso Caribe e para outros lugares do mundo. E eles tinham um método, né? Qual era o método desses moravianos? Eles enviavam comunidades inteiras. Então, enviavam uma igreja como essa aqui, 50, 100 pessoas assim, para um lugar distante. Mas não enviava Zé Mané e nem ninguém para ir lá sugar. A forma de enviar, você quer ser enviado? Quer. O que você faz? Eu sou sapateiro, eu sou pintor, mecânico. Ele só enviava trabalhadores hábeis. Por quê? Porque eles tinham a visão reformada do trabalho. Reformado, que eu falo protestante de Lutero, que um dia um sapateiro perguntou para Lutero, como eu posso servir a Deus? Ele falou assim, faça o melhor sapato e venda pelo preço justo. Então eles tinham essa visão moral das morais, essa visão reformada, né? Esses moravianos estabeleciam residência entre os não cristãos e tornavam-se nativos. Eles tinham orgulho de dizer, eu sou dessa terra. Eu estou terminando, pessoal. Já estamos ansiosos, né? Mas eles tinham ainda outras duas características, que eles mandavam sempre missionários leigos. Eles eram treinados em evangelismo, mas não tinham muita formação teológica, porque não dava muito tempo, né? E outra característica importante, sem sustento. Em apenas 2 décadas, 20 anos, o minúsculo grupo, que era aproximadamente 180 irmãos moravianos, enviou mais missionários do que todos os protestantes em 200 anos. 20 anos dos moravianos valeu mais do que 200 anos dos outros protestantes. E aí nós nos lembramos aqui de William Carey, né? Vou passar rapidamente pelo também grande herói William Carey, né? William Carey, qual foi a grande contribuição para ele, para nós? Ele escreveu um livreto, né? E o livreto ele partia de um pressuposto seguinte: se o evangelho, bem arminiano, né? Se o evangelho é digno de toda aceitação, por que não é pregado a todos? Ou seja, por que nós não pregamos o evangelho a todos? E aí ele começou, ele sugeriu a criação de organizações que eram voltadas com esse objetivo. Ou nós pensamos hoje como agências missionárias, né? Saiu da ideia desse grande missionário, né, chamado pai das missões modernas, que com um livrinho e com uma ideia, ele foi o estopim das missões modernas. Irmãos, como estamos nos dias de hoje? Como estamos nos dias de hoje? O século XX reservou para nós, né, movimento de independência
das nações, né? Depois das duas guerras mundiais, eclodiu o número de nações no mundo e pôs fim, então, a chamada era colonial, né? A era das colônias, né? Então, basicamente, hoje não existe mais colônias nenhuma, né? Mas algumas questões depois das duas guerras mundiais permanecem para nós respondermos. Quais questões são? Será que a resistência à religião dos colonizadores diminuiu? Porque qual é o problema? Para quem vai para a Índia, por exemplo, a Índia foi colonizada pelos ingleses, a religião dos ingleses é o cristianismo. Será que os países que foram colonizados diminuíram um pouco a resistência à religião daqueles que os colonizaram? O Brasil também foi colonizado por católicos, por cristãos, né? Mas nós abraçamos bem a nossa fé aqui. Outra pergunta é: será que o fervor nacionalista, essa vontade de ser independente, né, que produziu essas mudanças no mapa mundi, né, também provocaria na igreja destas nações o desejo de participar da divulgação do Evangelho? Ou seja, o fato de que eu me orgulho hoje de ser brasileiro faz com que eu também tenha um desejo e um clamor e um fervor de levar essa mensagem a outras pessoas do mundo. E aí permanece a pergunta: e qual que é o desafio do século XXI? Nós já desjudaizamos o Evangelho, depois desromanizamos, depois deslatinizamos, e agora nós precisamos desocidentalizar o Evangelho, porque hoje o Evangelho ele é muito ocidentalizado. Professor Robert Blincoy, como eu disse, né, citei no início aqui da minha palavra, diretor da agência Frontiers, disse: a nossa mensagem, falando para o desafio do século XXI, e aqui, irmãos, eu preciso fazer uma meia-culpa, porque quando eu ouço isso aqui, a minha primeira reação é dizer: não, eu já estou fazendo isso, mas os outros irmãos não estão. E como é ruim quando a gente acha que a mensagem é sempre para o outro. Na verdade, talvez esse seja o fim do discipulado cristão. É quando eu acho que eu já estou pronto. O fim do discipulado cristão termina quando eu acho que eu estou pronto. E o discipulado cristão não deveria terminar nunca. Eu deveria ser sempre alguém que quer receber uma palavra para mim. E quando eu leio isso, a primeira reação é: não, a minha igreja faz isso. Mas será que faz mesmo? Será que faz mesmo? Olha o que ele fala: a nossa mensagem precisa ser Jesus. A nossa mensagem precisa ser Jesus. Tudo acerca de Jesus, mais de Jesus, apenas Jesus. Porque Jesus é o Salvador de toda a humanidade e aquele que une todas as nações. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, encerrar, concluir e orar. Nós vimos várias formas de cristianismo, né? Falamos aqui do cristianismo mais judaizado, romanizado, latinizado. A pergunta é: qual dessas porções de tempo, qual dessas porções do tempo, 0 a 400, 400 a 800, 800 a 1200, 1200 a 1600, 1600 a 2000, qual dessas porções do tempo representa o verdadeiro cristianismo? Porque é fato, todos eles foram muito diferentes um do outro. Qual deles é o verdadeiro cristianismo? É o dos pais da igreja? Quando essa igreja começou, eu tinha um desejo, querendo ser como a igreja de Atos, mas a igreja de Atos tinha um problema, ela era judaica. Então será que nós queremos ser a igreja de Atos mesmo? A igreja que fez um concílio para decidir se comia carne de porco e circuncidava ou não. Ou nós vamos ser a igreja do império, ou a igreja do celta patrício,
construiu os monastérios? Ou a igreja do Francisco de Assis, ou a igreja do Lutero, ou a igreja do Calvino? Qual igreja é a igreja cristã verdadeira? Sabe qual é a resposta? Todas. Todas. Eu quero concluir então, e aí nós podemos orar. Me perdoem pelo avançado do tempo, estou aqui passando o tempo 25 minutos, eu tinha programado 2 horas, mas são 25 minutos, tá bom. Mas eu corri muito aqui, acho que depois eu vou até pensar em dar uma aula sobre isso, aí eu vou falando espaço. Um missionário e também historiador do século passado, século XX, morreu no ano de 1968, chamado Scott Latouré, resumiu, isso aqui eu li de uma citação dele, está no Perspectivas, resumiu de forma magistral a história das missões mundiais. Ele fez um resumo de tudo isso. Ele disse o seguinte: mais do que qualquer outra crença da humanidade, o cristianismo provou sua capacidade de durar mais do que as culturas com os quais parecia estar identificado. O cristianismo, entre as palavras, conseguiu resistir à sua cultura que estava caindo. Algumas dessas culturas, o cristianismo, ajudou a formar. E ele sobreviveu. Os judeus, o cristianismo judaico acabou, o cristianismo romano acabou, o cristianismo latino acabou, e o cristianismo ocidental vai acabar, mas a mensagem ela permanece viva. O mundo já deu muitas voltas, desde que Yahvé, o grande eu sou, fez uma aliança com Abraão. E é interessante que Abraão era um adorador da lua, de um país chamado Caldeia, e Deus o envia como missionário na terra de Canaã. De geração em geração, de Jerusalém aos confins da terra, Deus tem cortejado, no sentido de namorar, a humanidade rebelde. Parafraseando Romanos 10, 20 ou 9, 20, 10, 20. Todos os dias estende a mão ao povo rebelde. Deus tem cortejado esse povo. Tem resgatado nações do pecado, como nós vimos dos nossos amigos celtas. Tem resgatado nações de Satanás, no caso de outros, como os vikings, ou da morte. E convidando o povo para o seu banquete futuro. Foi a missão que deu aos filhos de Abraão. Foi essa missão que Deus deu aos filhos de Abraão. Essa é a tarefa da qual nos incumbe hoje. Os quais abriram o coração e se juntaram a Ele nessa busca persistente, para que nações também alcancem essa grande bênção que nós também alcançamos. Vamos ficar de pé? Queridos, como vocês bem sabem, a grande maioria de vocês que está aqui essa noite são, se não membros dessa igreja que frequentam, salvo alguns irmãos que a gente está recebendo com muito carinho, sabem que eu gosto sempre de propor aplicações, o que eu faço com essa palavra? E eu escrevi algumas frases, pensei em algumas aplicações, pensei em orar, mas vindo para cá hoje à tarde, eu fiquei pensando na aplicação. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque ela é muito profética. A aplicação é: como o fato de olhar para esses homens, como Paulo, como Barnabé, como Patrício, como Filas, como olhar para a vida de Cirilo, como olhar para a vida de von Zinzendorf, como olhar para a vida dos Moraves, de William Carey, como olhar para a vida e para as agências missionárias
que investem milhões, talvez bilhões de dólares por ano em missões, como o fato de olhar para esses irmãos pode desafiar o meu cristianismo? Um cristianismo medíocre, raso, vazio de propósito, vazio de significado, vazio de interesse, que tem apenas preocupação em resolver os próprios problemas, que só sabe orar pela vida sentimental, pela vida financeira, para parar de ver pornografia, porque precisa orar mais, porque quer beijar, porque quer fazer sexo. Como olhar para a vida desses homens pode desafiar esse cristianismo meu? Como olhar para a vida de homens que gastaram e que se doaram, como eu falei do Patrício, que pega um barco, atravessa o mar e vai para a Irlanda e se entrega para ser martirizado, morto? Como olhar para a vida desse homem pode desafiar o meu cristianismo? Um cristianismo que não consegue enxergar um dedo à frente do nariz, que só sabe olhar para si mesmo. Um cristianismo cheio de mentira, um cristianismo cheio de falsidade, um cristianismo cheio de fofoca, de maledicência, de murmuração, que não respeita nada, que não respeita princípios, que não respeita a palavra de Deus. Um cristianismo que é capaz de dormir quando a palavra de Deus está sendo pregada. Um cristianismo que é capaz de ir para as redes sociais, interagir com o WhatsApp enquanto o louvor está tocando. E aí eu olho para o Patrício, para o Filas, para o Zizendorf, para os moravianos, eu olho para o William Carroll, eu olho para a Kelly. Eu falo, é esse o meu cristianismo? Sinceramente, irmãos, é de fechar as portas e parar com tudo. Para, vai embora, não frequenta mais a igreja, muda de igreja, vai para outra religião. Você e eu não somos cristãos. Não com a regra de medir desses homens. Porque se eu pego a regra de medir desses homens, eu sou simplesmente, eu não sou convertido. Porque a minha dificuldade como pastor é pregar para os crentes não falarem mentira. Eu preciso pregar para vocês pedindo lealdade. Não, seja leal à sua igreja. Essa é a minha pregação. Não fale mal do seu pastor. Essas são as nossas pregações. Por isso que eu, analisando a frase do Blincoin, ele fala, a pregação tem que ser Jesus. Nós estamos distantes, irmão, porque a gente gasta tempo aplicando o Evangelho em coisas que não fazem nenhum sentido. Porque quando eu olho para esses homens, e por isso que estudar a história da igreja é fascinante, quando eu olho para a vida desses homens, eu acho que propósito. Aqui eu vejo. Você sabe por quê? Porque eu tenho que ficar pregando para vocês? Por que eu tenho que ouvir pregações para que eu seja santo? Eu tenho que pregar aqui na igreja para líderes, para eles não andarem durante o culto. E os líderes que fazem parte da minha célula de segundo, sabe do que eu estou falando? Você sabe por que a gente tem que fazer isso? Porque nós não somos convertidos. Não com a regra de medir desses caras. Quando eu olho para a vida desses homens, eu falo, aqui tem propósito. Aqui eu vejo homens com propósito. Agora aqui não tem propósito nenhum. Nenhum. O propósito do pastor e o seu propósito como irmão, o seu propósito como crente é resolver o problema pontual. Então, por que eu quis fazer essa longa e exaustiva exposição da história? Porque eu queria fechar com isso, me desafiando. Quando eu olho para a vida dos morados, quando eu olho para a vida dos irmãos que pegavam a Bíblia e escreviam com a mão, irmãos, a gente não consegue ler a Bíblia. Ler, só ler, está no celular, está em todo lugar, nós não lemos. Os caras pegavam, escreviam à mão.
Então, irmãos, olhando para nós, essa comunidade que está aqui, você que está aqui essa noite, por favor, eu estou falando para você, pessoal, estou falando para o seu CPF, aliás, estou falando para o meu CPF, estou direcionando para você, estou direcionando para mim. Sabe qual é a aplicação que eu faço dessa palavra? Estamos em conversão. Nós não somos convertidos. O dia que a mensagem do Evangelho entrar no nosso coração, talvez sim, a gente vai poder fazer pregações aqui, literalmente para trazer propósito. Enquanto isso, irmão, fala mentira não, murmura não faz fofoca não. Enquanto isso, irmão, lê a Bíblia. Se der, faz um jejum, tá? Se não for te dar dor de cabeça, porque você não pode ficar sem café, né? Ou porque você não pode ficar sem comer arroz ou feijão. Se der, viu, irmãos? Se não for atrapalhar, na hora que o irmão for fazer o louvor aqui, se der. Enquanto nós não tivermos propósito, se der, enquanto ele estiver fazendo o louvor aqui, não entra no WhatsApp, ou no Face. Eu não estou falando para você, não, eu estou me incluindo. Irmãos, lembra a história desses homens? Desculpa, eu não quero. Você vai ter que desocidentalizar o Evangelho que você vai levar para a Índia. Porque se você levar esse Evangelho para lá, você está levando um pseudo-evangelho, um evangelho de mentira. Eu espero que você não leve. Eu sei que você não vai levar para o céu no reino de Deus. Você vai levar um evangelho verdadeiro. Um evangelho parecido com o que esses homens pregaram. Não o que nós pregamos hoje. Não o que eu prego hoje. Eu prego esse evangelho hoje porque as nossas vidas não têm propósito. Porque assistir pornografia ou não reverbera na minha eternidade. Eu já sou salvo. Eu não perco a salvação, sou calvinista, arminiano. A minha discussão é essa. Eu tenho que falar com os crentes sobre isso. Porque o Evangelho no Brasil, no Ocidente, não tem mais propósito. Quando nós resgatarmos o propósito verdadeiro, quem sabe? Quem sabe quando a gente resgatar o propósito, apareça um outro Patrício, um Filas, um Cirilo, apareça um novo Bonzo Zeidoff, os seus moravianos, quem sabe? Apareça um novo William Kerr, mas primeiro precisamos nos converter. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, resplandeça o rosto sobre vós e nos dê a paz, em nome de Jesus.